Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, venha falar ao coração daqueles que querem te ouvir, Senhor, porque o Senhor fala ao coração daquele que te busca, daquele que te invoca. Invoca-me no dia da sua angústia, diz a sua palavra. Então aqui estamos nós para invocarmos a Ti, a Tua palavra, a Tua presença, e que o Senhor possa, meu Deus, morar em nossos corações, que a Sua palavra possa iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos fazer a Sua perfeita vontade, porque a Sua vontade deve prevalecer sobre as nossas vontades. Nos ensina a Te servir e a caminhar contigo. Quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe a todos. Pode sentar, pode descer. Você que está nos ouvindo nesse momento, nós estamos no culto de salvação, um culto onde nós falamos acerca das coisas que irão acontecer, acerca da vinda de Cristo, da vinda do Senhor Jesus. E um dos sinais da vinda do Senhor Jesus é o estado das pessoas. O estado das pessoas que se dizem cristãs. O estado das pessoas que se dizem de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, se esfriariam. Está escrito isso. A Bíblia diz que no final dos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, o que iria prevalecer seria a vontade deles, e não a da palavra, não a de Deus. Amante de si mesmo significa aquela pessoa que insiste em fazer o que ela tem vontade, mesmo que a vontade dela fere a palavra, mesmo que a vontade daquela pessoa fere o que diz a Bíblia. É aquela pessoa que ela é egoísta ao ponto de virar as costas para Deus para estabelecer a força, a sua própria vontade. Então nós já vivemos esses dias, né? E Deus já deu sinais que isso aqui está para acabar. Isso aqui está para acabar. Isso aqui está para acabar. A qualquer momento Jesus irá voltar para levar a sua igreja. Irá voltar para levar os seus escolhidos, os que perseveram, os que permanecem na sua vontade. Aqueles que não querem fazer a vontade de Deus serão destruídos. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus serão salvos. E diz aqui a palavra no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, ele nos alerta sobre a vinda dele, e ele nos alerta acerca dos falsos mensageiros, dos falsos pastores, dos falsos profetas. Muitas são as pessoas que usam o nome de Deus, desde seus pastores, seus bispos, seus papas, desde os seus mestres até os ouvintes, aqueles que os apoiam. A Bíblia fala sobre os falsos, que não são verdadeiros para com Deus. E nós devemos tomar cuidado para não seguir esses falsos profetas, para não estarmos debaixo da direção desses falsos pastores, e que nós venhamos ter cuidado para que não venhamos nos tornar também como eles. Porque tem um ditado popular que diz: diga com quem andas que eu direi quem tu és, né? Essa é a verdade. A pessoa, ela não é bandida, ela não é traficante, ela não é usuário de droga, mas se ela ficar com uma amizade com uma pessoa assim, se ela ficar convivendo com uma pessoa dessa, ela vai acabar se tornando. Porque só do fato dela andar com uma pessoa dessa, dela caminhar com uma pessoa dessa, as ideias estão batendo. Então aquela pessoa, aos poucos, ela vai se tornando aquilo também. Por isso que tem que haver uma separação entre a luz e entre as trevas. Está escrito, não tem comunhão a luz com as trevas. Você anda muito com uma prostituta. Ah, mas ela é minha amiga, eu não me prostituo que nem ela, mas você anda muito com ela. Você convive com ela, você passa a ser amiga dela, amiga íntima dela. Daqui a pouco você está como ela. Não adianta, é que nem político. A pessoa entra na política com toda a boa vontade, com toda a boa vontade. Ah, eu vou ajudar as pessoas do meu bairro, ou eu vou ajudar a minha cidade, ou eu vou ajudar o meu país. Mas se ela entra na política e ela começa a conviver com um político de má índole, ela vai se tornar também uma pessoa de má índole. Ela vai se ela se
se estreitar com políticos bandidos, ela vai se tornar bandida. E aqui Jesus nos alerta: cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos crentes, religiosos. E nós vamos ver um discípulo que ele era até de Deus, mas ele começou a ouvir muitos falsos profetas. Ele começou a dar ouvidos aos pastores endemoniados. Ele se tornou um. Tão perturbado quanto. Quando você se une com quem é perturbado, quando você se une com quem é endemoniado, você se torna um, porque o demônio que está naquelas pessoas tem falanges, tem legiões. O demônio sai dali e entra em você. Por isso que Deus nos alerta até para não andarmos, não nos determos no caminho de pecadores, nem estarmos em roda de escarnecedores, porque aqueles demônios entram em você. Vamos ver o que diz o texto. Capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. No final dos tempos vai acontecer muitas coisas. Vai acontecer coisas assustadoras no mar, vai acontecer coisas assustadoras nos vulcões, na terra, com terremoto, com maremoto, com tsunami. Vai haver abalo no céu, como estrelas cadentes, meteoros, asteroides que vão cair ou já caíram. Por tudo a terra já passou por tudo isso. Já tivemos terremoto, já tivemos tsunami, já tivemos vulcão destruindo vidas, já tivemos tudo que você imagina. Tudo que você imagina nós já tivemos. Tudo que Jesus predisse, tudo que Jesus havia dito já aconteceu e poucas coisas tem para acontecer. Agora essa praga, essa peste no mundo inteiro, quer dizer, são sinais de terror e horror que iria acontecer a este mundo antes da vinda dele. Tudo isso já está acontecendo. E diz mais aqui: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Imagine só Jesus vindo. Primeiro vai acontecer o arrebatamento. Jesus ele vai levar a igreja, vai desaparecer os cristãos em massa pelo mundo inteiro. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda afirma-se que ele virá entre as nuvens e todo olho verá. Só que ele não virá sozinho. Ele virá com um exército de anjos com ele. E ele vai vir para a terra. E vai haver uma guerra aqui nessa terra. Contra os falsos profetas, contra o anticristo, contra a besta e contra os seus seguidores. Contra as autoridades deste mundo. Vai haver uma grande batalha, uma grande guerra. E nós estamos sendo definidos pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. A maneira que eu ando hoje, a maneira que eu prossigo hoje, a maneira que eu tomo minhas decisões hoje, está dizendo se eu estou do lado da luz ou das trevas, do lado do bem ou do lado do mal. Com Deus é preto no branco. Com Deus não tem esse negócio de suposições. Ou você está com Ele ou você está contra Ele. É bíblico. Então, por mais alertas que você possa ter recebido, por mais ensinamentos que você possa ter adquirido, se você escolhe o lado do mal, o lado dos falsos profetas, o lado do mundo, da sua carne, da sua própria vontade, você será destruído. Você será destruído. E todo ser humano, por mais enganado que ele seja, ele sabe quando ele está sendo enganado e ele sabe quando ele engana. Todo ser humano sabe. Você pode enganar a si mesmo, você pode enganar as pessoas,
mas você não pode enganar Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que tem na sua mente. Deus sabe o que tem no seu coração. Deus sabe o que você faz às escondidas. Deus sabe. E tem pessoas que ela está tão corrompida, que ela está tão perturbada, tão corrompida, que ela nem faz nada escondido mais. Ela faz na cara do pai, na cara da mãe, na cara do pastor, faz na cara do marido, faz na cara da esposa. Tem pessoas que já não têm mais pudores. Ela não se preocupa mais em manter uma máscara. Ela já mostra logo quem ela é. E tem outras pessoas que não, que ela vela e que ela zela pela discrição. Discrição. Ela aparenta para todo mundo que é uma coisa, mas ela sabe que ela é outra. Que ela é outra. Pessoas que vivem pela aparência. E aí o Senhor Jesus, ele continua e ele fala acerca de uma parábola. Vamos ver a parábola. A parábola da figueira. Vamos ver aqui. A parábola da figueira e exortação à vigilância. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Quando começa a brotar lá a árvore, os figos, a figueira. Está próximo o verão. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, saberei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só. Só que ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Você acha que nós temos muito tempo ainda? Quantos terremotos nós já não vimos? Essa geração. Quantas guerras essa geração já não viu? Quantos acontecimentos, eclipses lunares nós já vimos? Quantas coisas aterrorizantes nós já podemos observar? Agora essa praga, essa peste, esse vírus matando no mundo inteiro. E tudo indica que foi criação de homem, feito em laboratório. Como que você acha que Deus está vendo, olhando para esse planeta, para esse mundo? Você acha que Deus vai dar mais tempo para que os próprios homens se destruam totalmente? Porque o homem, ele é corrompido, desleal, avarento, promíscuo, o ser humano em si. Só aqueles que se rendem a Jesus, só aqueles que se rendem a Cristo, recebem uma nova vida e um novo nome e uma nova transformação. Aqueles que não se rendem a Cristo, aqueles que não se dobram para Cristo, é uma natureza podre. Não tem escapatória. E ele nos avisa. Vai acontecer. E você está preparado para a vinda de Cristo? Ou você está preparado para a morte? Porque após a morte vem o julgamento final? Vem o juízo para você? Aí ele nos dá um alerta: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, vírgula, da embriaguez, vírgula, e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E hoje as pessoas, elas se preocupam muito com as suas próprias o quê? Vontades. É o homem que trai a esposa que trai o marido, é o namorado que vive na orgia, na prostituição com a namorada, é a prostituição virtual na internet, é uma destruição da moralidade humana. As pessoas não têm mais limites. As pessoas já ultrapassaram seus limites. Limites de exposição, limites de traição, limites de orgias. As pessoas, elas bebem como se fosse água. Elas bebem bebida alcoólica como se fosse um suco.
até causarem mal para si mesmas e causar mal para aqueles que estão em sua volta, como sua família. Hoje é bonito beber. E tudo isso aconteceria no final dos tempos: orgias, embriaguez e preocupações com este mundo, com as coisas deste mundo. As pessoas estão preocupadas mais com dinheiro, mais com emprego, mais com roupa, mais com bem material, do que com a própria alma, com a própria vida. Para onde vai sua alma? E quantos não estão se perdendo nessa quarentena? Quantos não estão se perdendo? Porque isso é uma estratégia do diabo, que as igrejas fiquem fechadas. Porque a pessoa dentro da igreja já é uma luta para se manter firme. É que nem um viciado. O viciado, ele vai lá pro Alcoólicos Anônimos, se ele é viciado em bebida, e já é uma luta para ele se manter longe da bebida, recebendo aquele tratamento ali que ele recebe. O drogado na casa de recuperação já é uma luta para se manter longe das drogas, mesmo ali recebendo um tratamento. Mesma coisa o ser humano dentro da igreja, já é uma luta para se manter fiel a Deus, mesmo dentro da igreja. É uma luta para se manter fiel à palavra. Imagine não vindo, ouvindo, estando presente. Então é um laço do diabo. E quantas pessoas não estão se perdendo, se preocupando com as coisas deste mundo, mas não se preocupa em orar, não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. É como se o templo está fechado, o céu também fechou, porque eu não preciso orar, não preciso dobrar o joelho, não preciso ir mais na igreja. Não tem mais o compromisso com Deus. Por isso que esse dia vai apanhar muitos de surpresa. A Bíblia diz que quando se tirasse o poder do povo santo, o Senhor viria. Qual é o poder que o povo santo tem? A não ser o poder da palavra. De falar, de poder transmitir a palavra do Senhor. O Espírito Santo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, todos nós iremos ficar de pé na presença de Jesus, para sermos julgados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, antes da sua vinda. E como que você quer ser julgado? Como uma mulher que vivia em orgia? Como um homem que vivia em orgia? Ou física, ou mental? Como que você quer ser julgado? Como uma pessoa que vivia se embriagando ou usando drogas? Como que você quer ser visto por Jesus quando você estiver de pé diante dele? Como uma pessoa seguidora de falsos profetas, de falsos pastores? Aí você vai dizer: mas Senhor, eu não sabia que o meu pastor ele era um falso, que a minha pastora ela era bandida, eu não sabia que o meu padre ele era sem vergonha. Mas ele vai dizer: mas eu dei sinais, eu mostrei para você. Você não quis ler a Bíblia, você não quis ler a minha palavra, você quis ficar na mentira. E você só ficou com esse falso pastor, você só ficou com esse falso bispo, você só ficou com esse falso padre, porque eles passavam a mão nos seus erros e nos seus pecados. Eles não pregavam a verdade é a espada, então eles não te machucavam. E por eles não te machucar, você gostou, porque a palavra de Deus corta. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados a palavra de Deus. Mas as pessoas, elas não querem a palavra, o corte, elas querem alisamento. Elas não querem um pastor, um homem de Deus. Elas querem uma pessoa comprada por elas. O dízimo delas é o cala-boca, a oferta delas é o cala-boca. Cala a boca, pastor, não fala do meu adultério. Cala a boca, padre, não fala da minha orgia. Cala a boca, ô bispo, não fala da minha prostituição, não fala da minha vaidade, da minha luxúria. Então elas procuram isso aí. E quem procura se identifica com quem oferece aquilo ali, e os dois são farinha do mesmo saco. Isso não está na Bíblia não, quem está falando sou eu.
E diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias, aonde? No templo. Olha só, e tem pessoas que dizem assim: eu não preciso ir na igreja para falar com Deus, eu falo em casa, eu falo na rua, eu falo no chuveiro. Exatamente, com Deus você pode falar em qualquer lugar, mas o templo é um local escolhido por Deus, e isso aí, esse mérito você não pode tirar do templo. Se o templo realmente é de Deus, se tem ali homens de Deus, o templo é de Deus, e Deus ele quer que os seus servos estejam também no templo. Jesus estava todos os dias no templo ensinando, porque era reconhecido como casa de Deus ali. E aí? Saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Você veja que nós falamos acerca aqui da parábola da vigilância, nós falamos acerca da vinda do Filho do Homem, e todos esses textos, Jesus falava aonde? No templo. E lá no templo tinha o falso profeta, o falso pastor. E o falso pastor, o falso profeta ficava ouvindo aquelas palavras de Jesus, se contorcendo por dentro, porque eles ficavam daquela maneira: esse homem vai salvar muita gente, esse homem vai causar uma revolução, esse homem vai tirar o nosso lucro, vai tirar o nosso ganho, ele está aparecendo mais do que a gente, ele ensina melhor do que a gente, esse homem não tem censura, ele fala o que vem na cabeça dele, nós não podemos aceitar esse homem, nós temos que matá-lo. Olha só, o inimigo de Jesus não estava lá fora. Os inimigos de Jesus não estavam em Roma. Não era César, não era Pilatos, não era Herodes. Os inimigos de Jesus eram os donos da igreja, os donos do templo, os que se diziam donos, os pastores, que por inveja, por ódio, por cobiça, Jesus iria tirar o modo de vida deles. Então, os demônios que estavam dentro daqueles falsos pastores, eles bolaram um plano para matar Jesus. E olha só, imagine só comigo, pensa comigo, se naquela época que Jesus estava entre nós, se naquela época que Jesus andava na terra, Jesus ele pregava, Jesus estava dentro da igreja pregando, não era um pastor ou um falso profeta ou um padre, era o próprio Jesus pregando para o povo no templo. Imagine, o Filho de Deus aqui na terra pregando. Imagine. E pessoas tramando contra ele. O que é que impede de homens malignos, seja homens de governos, seja homens de outras igrejas, tramar contra a palavra de Deus? Se eles mataram a Jesus no passado, eles não querem matar hoje, impedir, inviabilizar a pregação do Evangelho, a verdade? Por que muitas pessoas saem de uma igreja que prega a palavra, que prega o Evangelho, doa quem doer, do pastor sincero, do pastor verdadeiro? Porque Jesus era verdadeiro, Jesus era sincero. E essas pessoas saem de igrejas assim, que existe, são poucas, mas existem, e vão para igrejas de falsos pregadores, de falsos profetas, porque lá eles são tratados não como ovelhas, não como almas que precisam ser salvas. Eles são tratados como mercadorias. Eles são tratados como moeda de troca. Ah, chegou mais uma pessoa na minha igreja. Não é que chegou mais uma alma que eu vou cuidar, que eu vou pastorear, que eu vou pregar a verdade, que eu vou pôr limites, que eu vou ensinar o caminho. Eles vê mais um dizimista, é mais um ofertante, é mais um dinheiro que vai entrar para o meu bolso. Então eles tratam aquela pessoa como um cliente que não pode perder.
E aquela pessoa, pelo tratamento que ela recebe, ela vai adorar aquele falso pastor. Porque ela pode fumar, ela pode beber, ela pode trair, ela pode vestir roupa sensual, que aquele pastor, aquela pastora não vai constranger ele. Então é uma troca de podridão. Então, assim como na época de Jesus existia falsos pastores, falsos profetas, hoje também existem. Que não estão preocupados em te pregar, te alertar, te resgatar do inferno. Estão preocupados com outras coisas. E diz mais aqui. Olha só. Capítulo 22. Plano para tirar a vida de Jesus. Olha só, foi feito um plano para tirar a vida de Jesus. Hein, Bispa Nathalie? Vem cá, Bispa Nathalie. Se tinha um plano para tirar a vida de Jesus, tá ligado isso aqui? Se tinha um plano para tirar a vida de Jesus, quantos planos não existem hoje dos demônios para tentar impedir essa pessoa de estar com Jesus, de fazer a vontade de Jesus, de estar numa igreja onde tenha Jesus, que vai pregar a verdade, que vai ensinar, que vai mostrar o caminho, porque o diabo, ele não tem problema se a pessoa vai na igreja ou não. O problema do diabo é ela ir para uma igreja que tenha Jesus como pastor, porque se Jesus for o teu pastor, meu irmão, ele vai ser como um pai para você. Ele vai falar que você está certo quando você está certo, ele vai falar que você está errado quando você está errado, ele vai te parabenizar ou ele vai te punir. Pai é assim. Vai pôr de castigo. Vai pôr de castigo. Vai ficar sem, não é? E o plano do diabo continua. Eu às vezes eu digo assim nas reuniões que eu ministro, que o diabo ele continua o mesmo. O plano continua o mesmo. A dedicação de Satanás para alcançar aquela alma continua a mesma. E ele sempre alcança, viu? E ele sempre vai ter aquele que vai cair na dele. Ele sempre vai ter aquele que vai cair na ladainha dele. Sempre vai ter aquele. Inclusive, ele foi buscar do círculo mais próximo que Jesus tinha, um discípulo. Você vê que o diabo ele não foi usar um mundano, um pervertido. Ele não foi em busca de um endemoniado para ferir Jesus, não. Ele foi buscar alguém do círculo pessoal de Jesus. Assim é doer mais, assim é destruir mais Jesus. E esse era o plano. O diabo ele tem um plano completo. Não pense você que o diabo é burro, não. Não pense você que o diabo não sabe o que ele está fazendo, não, que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por exemplo, né, no que nós estamos vivendo, no que o mundo está vivendo hoje, olha o plano de Satanás. Se foi criado em laboratório ou não, é o capeta do mesmo jeito. Olha o plano de Satanás. Esse maldito vírus não apenas está matando, como está destruindo a economia, proibindo as igrejas de terem culto. Aí as pessoas começam a enfraquecer na fé, começam a abandonar a fé, começam a deixar Jesus. Quantas são as pessoas que não vão voltar mais para a igreja? Que antes estavam firmes, já esfriaram e que não vão mais voltar. E não vão nem deixar de voltar porque elas não querem voltar, não. Porque já não tem mais força. Não porque tem já, mais força. O diabo já tomou conta. Essa quarentena foi a quarentena de pecado. É que nem Jesus no deserto. Durante 40 dias foi tentado por Satanás. Então, o fato dessas pessoas estarem nesse deserto, ali elas serão tentadas pelo diabo e muitas não vão conseguir. Por quê? Porque perdeu a comunhão, perdeu a intimidade com Deus. E o que eu quero dizer aqui, Bispo Nathalie, é o seguinte: havia um plano para tirar a vida de Jesus, há um plano para tirar a tua fé, há um plano para tirar você da igreja, verdade. Há um plano para destruir a tua alma. E dependendo, você que me ouve ou me assiste, aonde você está, a igreja que você congrega é do diabo. Porque ali tem um falso pastor, ali tem um falso bispo, tem uma falsa bispa, ali tem um falso padre. E você está ali, sendo apacentado por corruptos, por pessoas que praticam orgias, bebedices, e você está ali. Você está fazendo parte direto daquele plano de destruir a sua alma. E havia esse plano. Preocupavam-se os principais sacerdotes. Espera aí, sacerdote é o pastor.
é o profeta, é o homem de Deus, preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas, que eram os homens entendidos dos livros, os estudiosos dos livros de Moisés, de Abraão, do Antigo Testamento, e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Eles temiam que Jesus virasse o povo contra eles. Eles não queriam que o povo ouvisse a Jesus ou seguisse Jesus. Eles queriam que o povo ouvisse a eles e seguissem a eles. Então eles tinham que tirar Jesus da cena, eles tinham que arrancar Jesus dali da igreja. Eles não queriam Jesus, o Filho de Deus, dentro do templo, que eles diziam que era deles. Então eles começaram a criar um plano para matar Jesus. Só que esse plano foi criado por pastores, por homens que se diziam santos, homens que se diziam de Deus, mas que na verdade eram homens promíscuos, adúlteros, que viviam nas orgias, que viviam nas bebedices, e homens que amavam a este mundo. Era do diabo. Aonde a palavra que Jesus pregava chocava eles. Jesus acabava que pregava direto para aqueles homens. Se você acompanhou comigo aqui no capítulo 21, no versículo 34, olha só, Jesus ele tirou a máscara daqueles pastores dentro da igreja deles. Olha o que Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Aqueles homens viviam em orgias, da embriaguez. Aqueles homens amavam beber, e das preocupações deste mundo. Era o que aqueles homens mais tinham, preocupações de se dar bem nesse mundo. Então quando Jesus pregava esse tipo de texto, esse tipo de palavra, ele criava inimigos dentro da própria igreja, pessoas que tinham aquele modo de vida e que não queriam perder. E não queriam perder. É a mesma coisa a pessoa que chega a viver em Cristo, ou numa Cristo Vive, ou numa igreja que se prega o evangelho, que se prega a verdade, e o Espírito Santo usa lá o bispo, a bispa, o pastor, para pregar para aquela pessoa que adultério é do diabo, que a fornicação é do diabo, que a bebida é do diabo. Aquela pessoa que está ali, se ela não quiser mudar de vida, se ela não quiser se arrepender dos pecados dela, ela vai ser a nossa inimiga. Não vai ser nossa amiga. Ela vai ser a nossa inimiga. Ela não vai gostar de ouvir. E ela vai criar planos na mente dela de como nos atingir. Como atingir a mim, como atingir a bispa. Aí sai falando mal da gente, para os parentes, para os familiares, para outras pessoas. E se possível, ela ainda consegue tirar outras pessoas que estão dentro da igreja, contaminando essas pessoas contra a direção da igreja. Mas, na verdade, aquela pessoa que estava do lado dela não tinha nada contra a igreja, não tinha nada contra o que o pastor pregava. Mas ela faz questão de contaminar o coração dessa pessoa, porque ela não quer estar só. Essa pessoa ela não quer estar só. Então, além dela bolar um plano para estar contra a direção daqueles que pregam a verdade, ela ainda contamina que já não outros. É mais ela, né? Ela já está possuída. Que já não é mais a pessoa. Não é mais a pessoa ali. Ali a pessoa já está possuída por um espírito ou por vários demônios que foram alimentados pela mágoa dela, pelo ressentimento dela. Porque na cabeça daquela pessoa nem pai mandava nela, nem mãe mandava nela. Quanto mais o pastor chega na igreja, o pastor quer mandar nela. Eu quero beber, eu bebo. Eu quero fumar, eu fumo. Eu quero prostituir com meu namorado. Eu quero trair meu marido, eu traio. E agora eu vou estar numa igreja que eu não posso. E essa igreja aí não está com nada. Esse pastor não está com nada. Então o diabo, ele é alimentado pela vontade carnal daquela pessoa de errar. E aí aquela pessoa perde a alma. E ela vai atrás de almas também, para se perder. E aí se encontra uma igreja que tudo pode, tudo é possível, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que não tem pecado, que não tem erro, não tem cobrança, não tem nem demônio. Não tem nem demônio, porque está escrito: esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome curarão enfermos, falarão novas línguas e expulsarão o quê? Demônios. Mas lá não tem demônio, porque lá não tem oração para expulsar demônio. É claro que não tem oração para expulsar demônio. E o pastor cheio de demônio vai querer expulsar demônio?
É capaz dele cair ali de 4 ali, junto com a mulher dele? Então, olha só, existe um plano para tirar a sua salvação e a sua alma. Então você se fortaleça no Senhor, você vigie, cuidado aonde você está congregando, cuidado aonde seu filho está congregando, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Você tem que estar numa igreja que prega de A a Z, do Novo Testamento ao Antigo Testamento. Você tem que ter um conteúdo bíblico para poder ter discernimento do que é certo e do que é errado. Cristão não é só cura, cristão não é só prosperidade, cristão não é só vitória, não. Cristão é renúncia, é joelho no chão, é carregar a cruz, é negar a si mesmo.